Glória a Deus, aleluia. A palavra do Senhor diz que a fé, ela move montanhas. E há fé no nosso coração para clamar, para orar. Nós temos visto tantas maravilhas do Senhor, tantas coisas que o Senhor tem feito, tantas vidas que Deus tem curado, que Deus tem restaurado, que Deus tem abençoado. E eu creio que quando a gente para fazer um momento de oração, assim como esse, o Senhor alcança cada vida que foi apresentada, amém? Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia. Livro de Juízes. Livro de Juízes, capítulo 11. Glória a Deus. Juízes, capítulo 11. O versículo 1 diz assim. Todos acharam, amém? Diz assim: Jefité, o gileadita, era um guerreiro hábil e corajoso. Porém, sua mãe era uma prostituta e o seu pai chamava-se Gileade. A esposa de Gileade também lhe deu filhos, que quando cresceram expulsaram Jefité, exclamando: não terás parte na herança do nosso pai, porquanto és filho de outra mulher. Versículo 3, Jefité fugiu para longe dos seus irmãos. Lá no versículo de número 20, no versículo de número 32, vamos ler o 32. Diz assim: então Jefité partiu para o combate com os amonitas, e o Senhor os entregou a todos em suas mãos. Amém? Até aqui, glória a Deus. Irmãos, a palavra do Senhor, ela é tão atual. A gente olha para a história de um homem como nós lemos aqui, e a gente pode identificar tantas pessoas que nos nossos dias vivem o que esse homem viveu. Jefité, a palavra do Senhor diz aqui, ele era um homem valente, porém era filho de uma prostituta. E nós já começamos a entender que o Espírito Santo vai falando conosco nessa noite, porque muitas vezes as pessoas olham para nós, para você, e às vezes elas não te identificam por aquilo que você é. Elas identificam por causa de um porém na nossa vida. A gente ouve falar de pessoas: olha, tal pessoa é tão boa, porém está enferma. Tal pessoa é tão abençoada, porém o lar está dividido. Olha, aquela pessoa, ela é uma pessoa tão generosa, porém a vida dela, né? E aí a gente vai vendo tantos poréns que as pessoas pontuam hoje em dia. E eu louvo ao Senhor, porque se eu olho para a sua vida, se eu olho para a vida de cada irmão que está aqui nessa noite, a gente sabe que o nosso porém é o porém de quem conheceu Jesus. As pessoas podem olhar para nós e podem dizer: ah, era assim, porém conheceu Jesus e anda com Jesus e foi liberto por Jesus e foi transformado por Jesus e foi curado por Jesus e foi restaurado por Jesus. Esse é o nosso porém. Mas muitos não vivem essa realidade. Muitos ainda são apontados por um porém da sua vida. E a palavra do Senhor nos diz que Jefité estava ali no meio daquela família, e os irmãos dele, por parte de mãe, não o aceitavam. E a palavra do Senhor, se você puder ler esse texto na sua casa com calma depois, você vai perceber que os irmãos de Jefité zombavam dele, desprezavam ele, humilhavam ele. Ele chega um dia para Jefité e fala: olha, você não vai ter parte na nossa herança, nós não queremos você na nossa vida. Ele foi simplesmente humilhado de uma tal maneira. E a palavra do Senhor diz que ele sai daquela casa, sai de perto daquela família e vai para outro lugar. E às vezes, igreja, nós passamos circunstâncias na nossa vida, nós passamos por momentos na nossa vida aonde algo ali é quebrado. Na vida de Jefité, naquele momento, foi quebrado ali uma convivência. Mas aquela convivência não fazia bem para Jefité. E se a gente olhar para esse homem, e se a gente olhar para tantos que vivem uma realidade assim hoje, que são rejeitados pela família, que são desprezados até pela família,
pessoas que são humilhadas, pessoas que são desmerecidas, pessoas que alguém olha e diz: eu não dou nada por essa vida. Olha, se nós olharmos para a vida desse homem, o pai não defendeu ele em momento algum. A gente não lê aqui que os irmãos dele expulsaram ele e o pai acolheu, ou o pai falou: não, seu irmão vai ficar. O pai não apoiou, os irmãos mandaram ele embora, filho de uma prostituta. Imagina se fosse nos dias de hoje, quanta terapia que Jefité ia ter que fazer para aprender a lidar com tudo isso, com tanta rejeição, com tanto desprezo. Mas a palavra do Senhor, ela é tão gloriosa, e ela diz que o nosso Deus olha para aqueles que são desprezados. O nosso Deus olha para aqueles que às vezes ninguém dá nada. O nosso Deus olha por aquele que muitas vezes está sendo humilhado, está sendo desprezado. Nosso Deus olha, como olhou para Jefité. Diz que ele sai daquele lugar, e se a gente olha, a gente pensa: poxa vida, por que ele não ficou e não lutou, e não enfrentou ali os seus irmãos, e não bateu de frente com os seus irmãos, era o direito dele? Não, ele vai embora. E às vezes recuar não é um sinal de fraqueza. Às vezes você tem que ter mais força para recuar, para deixar, do que para estar, do que para ficar. Esse menino vai, e a palavra do Senhor diz que ele vai para um lugar. Ele vai para um lugar chamado Tobi. Quando ele chega nesse lugar, a palavra de Deus diz que se juntou a ele vários homens, um pior que o outro. E a gente olha para essa passagem e a gente lembra da vida de Davi, que um dia Davi também estava fugindo e ele entra numa caverna, e a vida dele não estava muito boa nessa época. Às vezes a nossa vida também não fica muito boa, e a gente quer se esconder numa caverna, quer fugir para uma caverna. Davi chegou ali no meio daquela caverna, dentro daquela caverna. Quando ele olha, a palavra de Deus diz que se juntou a ele todos os endividados, todos os que estavam mal na sua família, todos os que eram desmerecidos, foi se juntando a Davi. Eu não sei se você já passou por situações assim, mas às vezes a gente passa por uma situação difícil, e quem chega junto da gente é quem está numa situação pior que a nossa. E a gente olha: mas eu estou cheio de problema, e vem alguém com mais problema falar comigo. Eu acho que você já passou por essa experiência. Você está ali com tantas causas, mas aí Deus põe uma pessoa na sua família que tem uma causa mais difícil do que a sua, um problema mais complicado do que o seu. E a gente estava ali lambendo as nossas feridas, a gente estava ali reclamando do que estava ruim na nossa vida, mas aí Deus põe alguém perto de nós que está pior do que nós. Talvez o Senhor faça isso para nós vermos que a nossa causa não é tão difícil, o nosso problema não é tão imenso como parece ser. Tem situações muito piores do que a que a gente passa, e cada um tem que lidar com a sua situação. A gente não pode de maneira nenhuma deixar de lutar. A gente não pode de maneira nenhuma desistir. A gente enfrenta situações difíceis, mas Deus dá força para você enfrentar cada situação difícil. Quantas você já passou e você venceu? Quantas vezes alguém olhou para você e não deu nada por você, mas o Senhor te levantou e mostrou, não só para você, mas para todos que olharam para você, o grande poder dele. Quantos que foram desprezados, foram desmerecidos, foram humilhados, e o Senhor levantou. E nessa noite o Senhor está falando conosco de mudança de situações. Esse Jefité enfrentou uma situação difícil, ele vai para outro lugar, ali se junta a ele um bando de gente, de homens que estavam pior do que ele. Mas a palavra do Senhor diz que assim como Davi, naquela caverna, pegou todos aqueles homens que estavam em situações difíceis e ensinou eles a lutar. Davi formou ali um exército. O Jefité fez a mesma coisa. Ele se tornou ali um líder desses que estavam pior do que ele. Às vezes, igreja, a gente deixa a nossa dor para cuidar da dor de alguém. Às vezes está doendo em você, mas aí chega alguém com uma dor maior e você deixa a sua dor e vai ajudar aquele. Foi isso que Jefité fez. Acha que não estava doendo? Acha que não era difícil para ele lidar com toda essa rejeição, com toda a humilhação? Ter que abrir mão de tudo? Era difícil para ele. Mas se achegaram a ele.
pessoas que também precisavam. Na hora da sua dor, se chegar alguém com uma dor maior do que a sua, você vai se lembrar dessa palavra e vai saber que você é um instrumento de Deus para trazer paz no coração daqueles que precisam, para ajudar aquele que precisa, para levantar aquele que precisa. É assim que Deus usa a vida de cada um. Mas essa história, ela tem um final tão diferente do começo. Foi um começo de desonra, foi um começo de rejeição, de humilhação. Mas aí a palavra do Senhor diz, você lembra que a gente leu no começo? Que Jefité era um homem valente. E todo mundo sabia que ele era valente. O que acontece? O povo que mandou Jefité embora, a família dele, os familiares, o povo de Israel, não tinha ninguém como referência para os liderar. Josué tinha morrido, não havia se levantado alguém para estar conduzindo aquele povo. Mas o inimigo não parou de perseguir o povo de Israel. E aí a palavra do Senhor diz que se levantou um exército inimigo que chamava os Amonitas. Um povo que veio para lutar contra Israel. Só que aí, lá onde Jefité estava e ele teve que sair, os Amonitas vêm contra aquele povo. E aquele povo não vê ninguém preparado para batalhar, para intervir naquela situação. Mas aí algum dos irmãos lá do Jefité, alguém que conhecia Jefité diz, olha, eu sei de alguém, eu me lembro de alguém que é valente. Eu sei quem é que pode ajudar a gente nessa situação. Quando alguém pergunta quem é Jefité. Jefité, aquele que nós mandamos embora? É verdade, nós mandamos ele embora, mas ele era valente. Aquele que nós desprezamos, sim, a gente desprezou ele, mas ele é valente. Igreja, olha como Deus mudou a história desse homem. Aqueles que humilharam ele, aqueles que mandaram ele embora, se reuniram para ir aonde ele estava e chegaram para Jefité. E a palavra do Senhor diz que eles imploraram para que Jefité voltasse para eles e que os ajudasse naquela batalha. Olha como Deus faz, igreja. O mesmo que disse, não queremos você aqui, saia daqui, foi lá e depois e disse, olha, venha para junto de nós, agora nós queremos você. Igreja, essa não é a realidade de muita gente? Não tem pessoas que procuram você só quando precisa, quando a dor aperta? Quando está tudo bem, nem lembra de te dar um oi. Quando está tudo bem, nem lembra do seu nome. Mas quando vem uma situação de... Oi, eu me lembro. Eu me lembro de uma mulher que ora. Eu me lembro de alguém que lê a palavra. Eu me lembro de alguém que tem intimidade com Deus para intervir nessa causa. Como as pessoas lembram no dia que a dor aperta. E graças a Deus nós nos lembramos de Jesus todos os dias. Se estamos bem, nos lembramos de Jesus. Se a luta vem, nos lembramos de Jesus. Se estamos sorrindo, nos lembramos de Jesus. Se choramos, nos lembramos de Jesus. Eu lembro de alguém, Jefité. Vão até lá, praticamente imploram para Jefité, volta. Mas por que vocês querem que eu volte? Porque está vindo um grande exército contra nós e a gente não sabe lutar, mas você sabe. A gente não está preparado, mas você está preparado. E o Jefité fala, tá bom, eu vou. Mas agora vai ser do meu jeito. Jefité chega e fala, olha, eu vou, mas eu vou ter que liderar vocês. Eu vou conduzir vocês. E aquele que foi humilhado, que estava lá embaixo, Deus pegou e exaltou. E como é bom quando Deus exalta. Não quando a gente se exalta. Ah, eu posso, eu sei, eu aconteço, eu faço, eu sei. Não, quando Deus exalta. Porque Jefité não teve que brigar para ser líder de ninguém. Aconteceu. E o Espírito Santo está conversando com alguém aqui, que aquilo que vai acontecer na sua vida, que tem que acontecer na sua vida, vai acontecer sem você fazer esforço. O Senhor vai agir por você e quando você vê, aconteceu. Foi assim com Jefité. Ele volta como líder de todo aquele povo. O mesmo povo que escorraçou ele, que mandou ele embora, agora implorava para ele voltar, porque sabia que ele era valente. Deus sabe o quanto você é valente. E quantas pessoas estão ao seu redor e podem olhar para você e dizer, aquela pessoa, mas olha, ô mulher valente, ô homem valente. Deus nos faz conhecidos, não pela nossa força, mas pela força de Deus que opera em nós. Jefité volta, Jefité manda falar com o rei lá dos Amonitas, com aquele exército inimigo. O que está acontecendo? Por que está essa guerra?
E graças a Deus que era uma coisa que só acontecia naqueles tempos, hoje não acontece. Eles estavam brigando por causa de terra. Hoje não acontece isso, né? Mas eles estavam brigando por causa de terra. Não, aquela terra era nossa. Israel veio e invadiu. Israel passou por lá, Israel ficou lá. E nós queremos de volta a nossa terra. E aí Jefité vai buscar na história. E fala, não, foi assim, assim, assim que aconteceu. E o Senhor deu essa terra para Israel. A história. Você tem uma história. A história da sua vida. A história da sua vida pode ser uma história de muitas vitórias. De muitas batalhas, mas de muitas vitórias. Jefité buscou a história daquele povo. Por isso que a tua história tem que ser uma história bonita. Por isso que a nossa história tem que ser uma história bonita. Que a gente não tenha vergonha de contar a nossa história. Quantos que têm vergonha de contar a história da sua vida? Jefité buscou toda a história daquele povo e ali Jefité diz para aquele povo, olha, Deus nos deu e nós tomamos posse. Se o seu Deus tivesse te dado, você não teria tomado posse? O nosso Deus nos deu, nós tomamos posse. E se é nosso, se nosso Deus nos deu, a gente não vai abrir mão de nada. Quantas coisas, igreja, que o Senhor nos deu, e às vezes a gente abre mão, e às vezes a gente não valoriza. E quando a gente perde, a gente dá valor. E quando está ali, perto da gente, que a gente pode usufruir, pode estar junto, a gente não valoriza. Essa terra é minha, o Senhor me deu. Essa família é minha, o Senhor me deu. Esse trabalho é meu, o Senhor me deu. Eu não vou abrir mão. Esse sonho foi o Senhor que colocou no meu coração. Eu não vou desistir dele. Jefité vai para a batalha. E Jefité vence aquela batalha. Luta. Nós lemos aqui. Jefité partiu para o combate. O Senhor os entregou a todos em suas mãos. Olha a mudança da história. Imagina aquele povo vendo Jefité agora vencendo e conduzindo o povo para vencer. Todo mundo que duvidou de Jefité ficou envergonhado. Todo mundo que humilhou Jefité ficou envergonhado. Todo mundo que desprezou Jefité ficou envergonhado. E teve que reconhecer que o Senhor estava na vida dele. A palavra do Senhor diz que o Espírito do Senhor se apoderou de Jefité e o conduziu. É assim, igreja, o Espírito de Deus conduz a nossa vida. E nas nossas batalhas, Ele sempre nos conduz para a vitória. Quantas vitórias você já teve? Quantas vezes que a batalha era difícil e você venceu? Foi a sua força? Não, foi o seu Deus. Quantas bênçãos você alcançou? Foi a sua sabedoria, o seu poder? Não, foi o seu Deus. Foi o nosso Deus. A história desse homem nos faz refletir que Deus exalta aquele que é humilhado. Que Deus levanta aquele que está caído. Que aquele que é desprezado, talvez por muitos, é acolhido pelo Senhor. Talvez alguém já duvidou de você. Talvez alguém já não deu nada pela sua vida, pela sua casa, pela sua família. Mas quando vê a bênção do Senhor sobre a sua vida, vai ter que reconhecer. Olha, é valente. É valente. E aí você não vai ser conhecido pelos seus porém. Você vai ser conhecido pelas vitórias que o Senhor te dá. Amém, igreja? Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Esse homem, Jefité, ele foi pressionado, ele foi perseguido, ele foi afrontado e ele foi humilhado. Mas diante de tudo isso, ele resistiu. Quando a pressão vier contra a sua vida, você vai resistir porque é o Senhor que te dá força. Amém? Curva a tua cabeça, fecha os seus olhos. Peça força ao Senhor. Porque há batalhas que nós precisamos vencer. Peça força ao Espírito Santo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Senhor, nós queremos te louvar. Porque o Senhor é aquele que levanta o caído. O Senhor é aquele que exalta o humilhado. O Senhor é aquele que liberta o oprimido. As tuas obras, Pai, são tão gloriosas. O Senhor cura os enfermos. O Senhor, Pai amado, fortalece. O Senhor nos conduz nas nossas batalhas. Pai, quantos hoje tiveram um dia de batalha? A batalha, Senhor, contra uma dúvida, contra o desânimo. Uma batalha contra uma tristeza que quer invadir o coração. Quantos estão batalhando contra uma depressão?
Jesus, quantos estão batalhando, lutando, buscando força no Senhor, como nós lemos no início desse culto. Eu olho para o alto, porque de lá vem o socorro. Tem sido assim, Pai. O Senhor é o nosso socorro. Que o Senhor fortaleça, Pai, cada filho teu. Que cada vez que sermos, Pai, pressionados, cada vez que a pressão aumentar, aumente a nossa força no Senhor, a nossa confiança no Senhor. E que a história da nossa vida seja escrita não por nós, mas pelo Senhor. Que o Senhor venha nos conduzir nas nossas decisões, nas nossas escolhas, em tudo que fizermos, Pai. Nós tenhamos o Espírito Santo ao nosso lado, para a glória do Teu nome, Jesus. Amém, Senhor. Amém. Glória a Deus. A paz do Senhor Jesus Cristo. Sou o Bispo Lenilson, aqui da Igreja GEDEC. Nós estamos situados aqui na Rua Conselheiro Saraiva 26, aqui no Jaguaribe. Queremos agradecer a você, a sua família, que tem nos permitido entrar aí no seu lar através dos cultos online que estamos fazendo. É uma honra para nós podermos compartilhar junto com você esta alegria de levar o Evangelho e saber que do outro lado você aí está se sentindo bem, está sendo aí tocado pelas palavras da ministração, através do louvor. E nós vamos deixar também os nossos contatos aí embaixo. Você que precisa de oração, você que precisa de ajuda espiritual, você que está precisando também de ajuda na obra social, nós estamos aí, tem os nossos telefones embaixo, você pode ligar para nós vamos estar indo até você, ajudando, orando, temos uma equipe de intercessão aqui da igreja e será uma alegria e o nome do Senhor será glorificado com certeza. Esse é o nosso objetivo, levar as boas novas de Cristo. Um grande abraço e que Deus te abençoe.